muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu espero você em todas as redes sociais da emissora. Nós temos aí passando para você Instagram, Facebook e você nos acompanha também através do site www.hittv.com.br. Através do site você acompanha a nossa programação em tempo real. Fica assistindo a gente ao vivo, então se você está assistindo ao programa e precisa sair, vai fazer alguma coisa, vai para um cômodo que não tem TV, vai resolver um compromisso, você pode continuar nos assistindo pelo seu celular, pelo seu tablet, através do site www.hittv.com.br. Eu estou te esperando sempre também no meu Instagram, @JaqueStefano. Através dele, você acompanha sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia, uma boa maneira da gente interagir. E enquanto o programa acontece, você pode enviar sua pergunta ou fazer o seu comentário sobre os temas que nós temos abordados aqui. Hoje a gente vai entender sobre estresse crônico no segundo bloco. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já pode enviar para nós no 11 3337 5886. 11 3337 5886. Já vai enviando para nós a sua pergunta e nesse bloco a gente começa aprendendo a fazer a peça de hoje. Rodou. Eu estou recebendo a Patrícia Caldeirini aqui, que é artesã. Tudo bem, Patrícia? Tudo, prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Fala um pouquinho sobre essa peça que a gente vai aprender a fazer hoje. Então, são as rosas gigantes, que agora está muito em alta, né? Para decoração, para festa. E são feitas em EVA. Vamos aprender a fazer, então. Anote aí a lista de material, tá? Para fazer, nós vamos precisar de EVA de 1,5 milímetros, bolas de isopor de 100, 125 e 150 de diâmetro, somente a metade delas, tá? Vamos precisar de grill, ferro ou soprador, cola quente, cola instantânea, arame galvanizado número 18, fita floral verde e tubo PEX para gás de 16 milímetros. Essa lista de material, se você não conseguiu anotar, não tem problema, depois vai estar lá no nosso Instagram, @nossoprograma, tá? Vamos começar? Vamos à obra. Então, a gente vai pegar a meia bolinha de 100, aquecer. Os moldes já vão estar disponíveis também. Perfeito. No Instagram, tá? Então, aqui ela já tá com os moldes de EVA recortados, já. Tá? E as bolinhas também, todas você usou só metade, né? Só a metade. A gente vem aqui, ó, e dá essa boleadinha nela. Pode ser ferro? Pode ser ferro, pode ser soprador. O ferro, eu indico que coloque numa caixa de sapato. Tá. Que aí ele fica pra cima, bonitinho. Perfeito, você deixa ele em pezinho assim, para Isso. poder ir trabalhando. As 4 primeiras pétalas aqui, ó, a gente não vira. As demais aqui, a gente faz isso aqui, ó. A gente dá essa aquecidinha aqui na ponta. Tá. E dá aquela viradinha da rosa, da pétala da rosa. Para fazer a pontinha da Isso. pétala, né? E Então, você aí- vai modelando ele, Só isso? vai modelando. E igual- esses tamanhos diferentes aí das esferas são justamente pra gente ter, como a gente vai fazer pétalas e tudo mais, Isso, né? aí vai aumentando o tamanho da pétala, né? E você vai aumentando o tamanho da bola. Essa, por exemplo, é a bola 125, ó. E o molde maior, você vai para 150. Só aquece, não precisa aquecer muito. Isso que eu queria entender, como é que vai ficar a temperatura, se for no Esse- ferro? No ferro é no máximo. No máximo, É tá. no máximo, mas não precisa aquecer muito, ó. Se eu for separar um grill pra fazer isso, eu deixo só pra isso? Só para isso, só Tá. para artesanato. Eu geralmente uso até o grandão, só que tá difícil de achar aquele redondão. Aham. Eu gosto daquele. Aí vira assim, ó. Sem marcar os dedos. Aí bem, conforme bem de ele- levezinho, conforme é. vai ó. esfriando, vai ficando o formato, Vai é isso, ficando né? no formato. Tá. E aí vai aumentando as bolas de isopor. A gente já nem vai mais usar o grill. A gente vai precisar de metade de uma bola de 100 para fazer a base. E aqui a gente vai começar a montar a rosa já. Tá. A gente vem, fecha o botãozinho, Cola quente. cola quente. Geralmente, eu uso a cola instantânea, mas como o estúdio tem ar, né? Aí dá uma Demoradinha pra Dá secar, uma às vezes. demoradinha, aí eu trago a cola quente. A gente encontra outra pétala, Mas você prefere o acabamento com a cola instantânea, é isso? prefiro com a cola instantânea. Fica Então, mais... Podendo escolher o que você quer em casa com tempo. Com o tempo é melhor a instantânea.
Mas aqui, conforme a gente vai usar no isopor também, precisa ser a cola quente também. Vem só encontrando, ó, uma de frente para a outra, respeitando a altura, né, ó. Pouquinha cola quando for passar também, não precisa embanhar, não. Tá. Melhor menos, se precisar põe mais do que pôr Fica muita, um trabalho né? bem feito, né? Que foi o que todos que trabalham com a gente no estúdio falaram. Que lindas, né? E são diferentes, né? Cada uma, a gente tá aprendendo a fazer uma aqui, mas eu vejo que os miolos são um pouquinho diferentes, elas não são todas iguais, né? Não, tem uma que a modelagem já é outro tipo, outro modelo. Tem uma, essa branca, ela é da Inglaterra, ela chama Rosa Juliette. Linda. Ela tem esse miolinho. Coisa linda. E ela só existe na cor branca e salmão. Muito bonita. Aí a gente vai pegar a bola de 100, ó, centraliza já o nosso botão. Tá. Já vem colando aqui as pontinhas. Então você usa essas pontinhas Isso. pra colar, tá? Você tem alguma preparação no isopor, não? Não, aqui não. Precisa fazer nada, né? Não, só Tá. colar direto. Só que isso aí tem que ser com a cola quente mesmo. Tá. Aí a gente vai vir com as demais pétalas. Primeiro são 4. Deixa eu só retomar para ver se o pessoal entendeu. Uma coisa é, na hora que você estiver fazendo EVA, você pode usar a cola instantânea, que ela falou que gosta desse acabamento. Mas na hora que for pro isopor, o que dá certo é a cola quente, é isso, a cola né? quente, senão Tá. vai derreter. Tá bom, Tá? importante. A cola instantânea derrete. A segunda camada, a gente vai utilizar 4 pétalas. Sempre intercalando. Ó, tá vendo? Ela já vem aqui. Já vai sempre na mesma altura. Tá. A cola quente a gente já vai segurando. É um trabalho de montagem mesmo agora, né? E as pessoas devem estar procurando para decoração de festa, né? Muito. De todos os tipos de festa, né? Pra colocar na igreja. Ah, pra... Vendendo aham. muito. Que legal. Para o pessoal colocar nos cultos. Aham. Fica muito lindo. Agora é Dia das Mães. Aí, ó, um presentão. Dia das E Mulheres até para também. decorar, né? Uhum. Para fazer sua decoração. E eu faço outras flores, girassol, Legal. lírio, margarida. Mas a rosa, ela É o que as pessoas mais gostam ainda, né? Aham. Agora a gente vem, ó, e já fechou o primeiro botão. Lindo. Agora a gente vem com mais 4. Fecha bonitinho. A gente E ainda vem- tá no tamanho menor, né? Isso, Essas no todas ainda são primeiro tamanho menor. Tá. Sempre intercalando, ó. Tá. São quantas pétalas de cada? Ó, desse primeiro aqui, do menor, do 15 por 15, são 12. 12, tá. Do 18 por depois? 18, são 10 pétalas. 10. E do 21 por 21, são 12 pétalas. Tá. Depois a gente vai ter esses moldes que ela passou pra Isso. gente. A gente também vai colocar lá no Instagram do programa, @nosso programa, tá bom? E assim você vai colocando e vai intercalando, Vou né? intercalando, aí. Tá. Perfeito. Ainda no tamanho menor. Ainda no menor, que o botão sempre ele é mais fechadinho, né? E é aquilo que vai dar a graça, né? Porque a quando graça você na vê, rosa, né? precisa estar com esse botão bonito, né? E aqui a gente está dando essa sugestão, mas eu acredito que a Patrícia trabalha com a decoração completa, né? Você deve levar aos Completa. locais várias Levo. rosas e daí você monta as mesas, né? Monto. Ou vendo, o pessoal... Também dá para vender, Dá então? eu vendo ela até fora do caule. Tem lojista que pendura ela, né, Perfeito. na vitrine. Porque tem gente que deve alugar também, né? Essas peças. Geralmente eu E não vende. alugo, Você não, vende mas mesmo? vendo, é. Porque o pessoal quer ficar pra elas, né? Não É. vai querer devolver pra mim, não. Não quer? Não quer, não. Agora a gente começa com As maiores. as do maiores. meio, na verdade, né? As médias, Isso. né? Aqui a gente vai colocar 4, sempre intercalando. É isso que eu queria ver, onde você coloca. Você vai colocar bem onde elas estão se unindo, Ó, né? ó, tá vendo aqui onde fica entre Onde o meio duas pétalas se unem, Isso. você coloca ali.
Como se fosse o meio dessas duas pétalas. Isso. Para intercalar mesmo. A primeira, outra coisa, sempre cola só a metade, que sempre vai vir a outra aqui por baixo. Ah, tá. Boa dica. Porque senão fica mal montada. Ela vai montando direitinho. Porque ela fica, parece que com movimento, né? É. Não Ela fica vai chapada. formando direitinho, é só... Viu que legal já que essa cola, ela não escorre. Então, ter um bom material vai te ajudar também a fazer, tem que né? ter. Aquelas pistolas pretas e... O pessoal mais gasta cola quente do que... Porque ela vai escorrendo, né? E ainda solta aquelas teinhas, Aham. sabe? E fica um acabamento não tão bonito, Fica né? feio. 1, 2, 3, 4. Certinho. Esses acabamentos que eu tô vendo em algumas delas que parecem cintilantes, é o EVA cintilante ou depois você põe essa cintilância nelas? Já que esse brilho é um brilho que eu coloco. Lindo. Aí depois que eu termino, geralmente eu coloco também o verniz, sabe? Verniz fosco. Sei. Pra Porque o daí você brilho também... não sair, é. Ó, já Você formamos. conserva a peça, né? É. Com verniz. Olha que E linda. pode lavar depois. Aham. Sujou, tem Sujou, pozinho, pode você pode lavar. passar um pano úmido. Pode lavar, já que é à vontade. A gente já vai para outra camada, intercalando. Assim já vira um botão, se alguém quiser Gente, só. a base é só meia bolinha. Só. Que essa daí é aquela menor, né? É a meia de 100. A de 100, né? É. De 100 centímetros de diâmetro. Muito legal. Paty, quanto que eu gasto em dinheiro? Porque assim, a gente também tem que levar em consideração o trabalho. Que aqui você já trouxe as peças recortadas, aí você trouxe algumas já prontas, é uma por uma que você vai lá, aquece, modela. Então, tem o trabalho. Mas quanto que eu gasto para fazer mais ou menos? Ó, de EVA eu sempre ensino, que eu também dou aula, eu sempre ensino começar a recortar o molde do maior para o menor. Tá. Porque o que vai sobrando nos espaços no EVA, Você consegue fazer você vai fazendo as depois. menores. Para você aproveitar da melhor maneira o EVA, né? Isso, para você não gastar Não muito. gastar Eu gasto 8 EVA se eu for fazer uma grandona. Tem gente que acha que gasta horrores, né? Mas não gasta. Para fazer a gigante? 8 gasta folhas. Não sai. O que sai mais caro, eu vou falar para você bem dizer, é o Tubopex. Tá. Que é esse para gás. Que é o do gás, né? É. Daqui a pouco a gente vai entender como é que ela monta. Então, mais ou menos, quanto você acha que gasta, assim, uma média? Eu sei que em cada estado, a gente tá falando com o Brasil, às vezes varia um pouco, né? A gente gasta, em média, R$15. Por quanto eu posso vender uma peça dessa, Paty? 290. Gente, dá pra ganhar. Mas é porque também dá trabalho, né? É, como eu falei, você já trouxe aqui tudo adiantado e a gente tá aqui montando. As meninas até perguntaram, quanto tempo você leva para formar na tua casa? Eu falo, cada rosa, umas 2 horas. Isso porque você já tem muita prática, né? Então, de repente, a gente vai fazer pela primeira vez, vai demorar o dia inteiro, né? Aí demora um pouquinho para cortar, tudo. Ó, já formou. Mas se for fazer várias, de repente você pode fazer vários recortes num dia, fazendo em produção mesmo, né? Num e dia você depois recorta, você vai só no outro dia você modelando. modela. Depois você só monta. Perfeito. Agora a gente vai para aquelas maiores. Para as maiores, que são 6. Sempre intercalando, ó. Já vai certinho na bolinha, o tamanho. Se for com a cola quente também, gastar e não exagerar, o trabalho também fica limpinho, né? É, eu acho que também essa é a diferença do acabamento, né? Você não tem que tacar muita. Ainda mais em EVA vermelho assim, quem não souber, o trabalho fica ai. Tem que ter um bom acabamento. Isso. Ela Sim. vai bem na pontinha. É bem na lateralzinha. pontinha, já para ela não ficar retona, né? Ficar com aquele ar mesmo de rosa. Gente, aí tem que ter jeito para montar, porque ela vai ficando grande, né? Vai. Aí ela vai olhando e vai fazendo da melhor maneira. A rosa ali, ela tem 70 centímetros. Ela tem 70. É trabalhoso. Não é que é difícil, eu acho que agora você ensinando, as pessoas que aprenderem conseguem mais fazer, fácil, né? Mas ela é trabalhosa, né? Ela é trabalhosa, mas é
É muito lindo. Agora deve ser gratificante ver pronto, né? Não Quando é? que você começou a fazer essas rosas? Porque não faz muito tempo que elas estão em alta, né? Você já fazia há muito tempo? Você acredita que eu fiz, a primeira foi em 2016, 2016. mas não ficou que nem essa, Aham. né? Mas agora tem um boom, né, dessas rosas no Agora mercado, tá, né? agora tá. O boom tá. Eu tava falando pras meninas, eu fiz para uma pessoal da arquitetura, elas me pediram bananeira de 90 centímetros. Uau, Só a folha da bananeira. uau. Tudo feito em EVA. Tudo em EVA. E era tudo cinza. Ficou muito chique. Imagino, deve ter ficado super E elegante. costela de Adão. Ficou muito chique. Muito, muito chique. E o EVA é um material barato, né? Ele que é. você consegue deixar sofisticado, né? Ele é muito chique. É muito bonito, né? A Dai tá falando aqui, é muito bonito, realmente. No vídeo tá dando pra ver bem o quão bonita elas são. Porque às vezes a gente tem algumas peças que no vídeo não, a gente queria que as pessoas viessem aqui ver. Mas tá dando pra ver bem, né? E a vermelha Linda. ainda, né? Porque um dia eu fui gravar e eu levei a branca. Eu falei, não levo mais a branca não, porque ela dá Não, aquela... não fica, não, ela dá uma Ela estouradinha bate no com a vídeo. luz, eu falei, não dá certo não, eu vou levar a vermelha. Com cor é melhor até pra pessoa em casa visualizar. Dai. Paty, conta pra... Tô falando com a Dai, nossa diretora, que a pessoa fala, o que essa garota tá falando? Tá aqui, ó, no meu ponto. Ela falou de decoração pra casamento, você tem se usado também? Pra Também, casamento, eu faço festa de 15 buquê anos, também, bodas, eu faço né? casamento, batizado. Você falou buquê? Buquê, pra eu noiva? faço buquê também pra noiva. Tava até falando pra Stephanie. Falei, me chama que você vai ver, pra gente fazer um buquê bem lindão agora que mês de maio, mês das noivas, Vamos né? combinar. Steph é nossa estagiária. Ela é um amor. Ela E eu é um grudei amor. tanto com ela na minha cabeça que eu tava chamando a Jaque de Stephanie. Ela foi... É que eu falei muito tempo com ela. Ela é maravilhosa. Ela é. Ela queria, ela já achou que era pra mim ter vindo ontem. Amei. Ai, ela é muito boa. Pronto, aqui, aí você vai aumentando de acordo, né, com o que quiser, mas já tá bem grandona aqui, né? Linda. E aí é só você pôr na proporção que você quiser, né? Isso. E aí, pra finalizar, ó, tá cortando o que sobrou do EVA. Que sobrou pra não ficar feio. Tá. Você viu que mesmo com a cola quente, ó, não tem vestígio de cola quente. Acabamento perfeitinho. Porque eu não gosto de trabalho mal feito. Aqui, essas folhas aqui, ó, tem esse frisador, mas se não tiver, não tem problema. Quem não tem, que é mais fácil, você pode vir aqui, ó, com o molde, só dar esses picotes aqui, ó. Na lateralzinha. Que já dá o modelo. Já faz um charme de... Já. Aí você aquece e já dá o charme da rosa. Esse frisador aqui faz muito tempo que eu comprei e eu acho que nem tem mais pra vender. Mas pra quem, de repente, se a pessoa tem em casa, ou É, encontrar pode pra vender é usar. uma ideia boa, né? Porque aqui a gente aquece, ali eu só coloquei no frisador. Aí eu aqueço as pontinhas aqui e você pode ir virando também. Ah, ela obedece, né? É. Quando tá quentinho, ele faz o que você quiser. Ele faz. Aí levanta aqui também. Aí você usa dessa maneira. Tá. Aqui no meio, antes de eu colocar, eu já faço um furo no meio com lápis. Com caneta não é que vai quebrar a caneta. Se for colocar no tubo PEX, eu corto o bastão de cola quente grosso. Que ele já cola bem, já é o silicone aqui, ó, junto com a cola. Pra poder pôr no tubo PEX. Tá, já deixa ele Já aí. deixa aqui. E aí vem com as folhas. Deixa 4 minutinhos, tá, Paty? Tá. Eu só vou mostrar o tubo, né? Que aí, Isso, ó, é que eu esse tô aqui, curiosa não, também. esse aqui não tem segredo. Aí eu dou um piquezinho aqui assim, ó, só pra Tá, pra não segurar ficar essa balançando. pontinha. Porque vocês viram nas que estão prontas, gente? É. Essa folha, ela fica vazada quando a gente olha Ela de frente, fica aqui assim. pro ladinho, ó, Fica só bem pra ela bonita. não ficar. O tubo é esse já, aqui, ó. O tubo tem que ser pra gás, tá? Não adianta o pessoal procurar na internet pra água. Tá. Porque aqui dentro ele tem um alumínio. Então ele faz isso aqui, ó. E é o movimento que a gente quer. Porque antigamente a gente usava o tubo PVC, que tinha que esquentar e ficava aquelas Eu ia até marcas perguntar, feias. tá? Esse daí já é... Já foi. Então você compra o tubo PEX 16 milímetros ou de 20, que ele dá essa modelagem aqui, ó, e você coloca a rosa do jeito que você quiser, ó, e já encaixa aqui. Aí você pinta ele depois?
eu passo a fita floral ou eu pinto. Porque não dá pra imaginar, gente, que é isso. Eu passei aqui, ó, fita Fica floral. um acabamento perfeito. Eu não gosto de passar EVA porque eu acho grosseiro. Prefiro ir com a fita. Dá mais trabalho? Mas é um trabalho mais bonito, mais elegante. sofisticado. Arrasou. Amei, ó. Pra quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é @fada.caldeirine. Tem também o Facebook, Caldeirine Artesanato, passando aí pra vocês. Paty, obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer. E conta pra quem tá em casa, vamos me preparar pra dar um recadinho. Enquanto isso, conta quem quiser te contratar, você tem as peças, você aceita encomenda? Fala um pouquinho pra gente. Tenho peças, eu faço cursos, faço lives. Aceita encomendas também? Aceito encomenda, ensino, gosto muito de ensinar. Combinado. Amo ensinar, já tô no ramo aí uns 25 anos aí do artesanato. Parabéns, Paty, muito obrigada, viu? Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, no meu Instagram, @jaquestefano, no Instagram do programa, @nosso programa e na fanpage, facebook.com/nossopgm. Te espero também a qualquer momento no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre estresse crônico com a Sandra Machado, que é psicóloga clínica e pedagoga, e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema. Mas antes da gente começar esse bate-papo, é hora da gente ficar bem informado com destaques da redação. Já falo ao vivo com ele, Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Kleber, você me ouve? Acho que o Kleber não me ouve. Tá bom, a gente tenta daqui a pouquinho, então já vou começar meu bate-papo aqui com a minha convidada de hoje, Sandra Machado, psicóloga clínica e pedagoga. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, Prazer te receber aqui, viu? Prazer é tudo meu. Obrigada pela oportunidade. Ela não conta quase desse passado, mas eu estava aqui me lembrando que quando eu apresentei o programa Consulta ao Doutor, antes de termos o nosso programa, eu substituí Sandra, que era apresentadora. Você deu uma fugida, né? Foi um tempinho, sim, né? Quanto tempo? Eu também fui substituir a pastora Mirtes, foi né? isso mesmo. Alguns meses, acho que foi 4 meses. E daí eu a substituí. Aí depois eu fiquei no lugar dela. E daí depois nós fizemos o nosso programa. E daí tivemos outras apresentadoras. E hoje consultou o doutor com a Denise Luque. Olha, que história temos, não é? Muitas histórias. E agora, vindo falar com a gente sobre um assunto muito interessante, eu quero começar falando o seguinte. Quem é da Igreja da Graça com certeza conhece a Sandra, o marido dela. E a gente, acho que como psicóloga no meio cristão, a gente teve muita resistência de falar acerca de alguns assuntos que hoje a gente entende que são importantes. E eu queria que você falasse sobre a importância da gente entender a respeito de estresse. Jaque, você sabe que falar da saúde mental, né, gera uma certa resistência porque a própria sociedade não está acostumada. Né? Então, você imagina esse tipo de assunto também dentro da igreja. Então, é como se nós estivéssemos passando por uma reeducação, né? Para cuidar das nossas emoções, para ter esse autocuidado. Né? Falar de estresse nesse tempo, né? Principalmente pós-pandemia, com os conflitos que a gente tem no país, os conflitos sociais, enfim, os diversos tipos de conflito. Então, assim, é um tema assim, muito oportuno. Porque, assim, 50% da população em algum momento vai passar por uma situação de estresse. E o estresse crônico. E qual que é a diferença? O que é o estresse crônico? O nosso corpo, ele funciona assim. A gente tem uma função, que é a homeostase, que é de equilíbrio. Então, o nosso corpo está sempre buscando um equilíbrio natural. Então, regula a nossa pressão, a nossa circulação, a glicose. A partir do momento que surge uma ameaça, e essa ameaça pode ser de qualquer tipo. Você está atravessando a rua, de repente vê um carro. É uma ameaça, né? De repente você sentiu uma dor, qualquer tipo de situação, o corpo, ele dá um alerta, né? Então, é como se o corpo entrasse em alerta e, naturalmente, ele entra num estresse, para quê? Para fazer com que a gente resolva aquela situação. Então, se existe um problema, existe uma situação de conflito, qualquer circunstância, o nosso corpo ele se prepara para a gente lutar, para a gente fugir, ou ele paralisa, né? Nós temos que ter algum tipo de reação. Então, isso é um estresse agudo, que surge de repente e depois o corpo volta para o equilíbrio normal.
Tá? O que é o estresse crônico? O estresse crônico, ele parte... Na verdade, estresse, essa palavra estresse, a gente pegou emprestado da física, né? O estresse, ele é uma pressão exercida, né, em um objeto, né? E esse objeto, ele perde a sua forma, passando a ter uma nova forma. Então, a gente, na área da saúde, da medicina, pegou esse termo para poder explicar essa situação que acontece no nosso corpo, né? Que são estímulos que o nosso organismo recebe. Esses estímulos, eles podem ser fisiológicos, eles podem ser psíquicos, né, cognitivos, que é através dos pensamentos, e pode ser das circunstâncias também. Então, o corpo, naturalmente, ele entra num estado de estresse para que possa resolver uma situação. Não resolvendo essa situação, ele vai continuar ali. Então, imagina que tem 3 fases o estresse. Alerta, resistência, na verdade, alarme, resistência e exaustão. Alerta, né, ou alarme, disparou, ameaça. Resolveu? Ok, o corpo volta para o equilíbrio. Não resolveu? Ele vai entrar numa resistência. Então, ele vai buscar toda a energia que a gente tem, psíquica, física, para lidar com aquela situação. E isso com o tempo, né? Vai passando o tempo. Essa situação não é resolvida, então ele entra num estágio, nosso corpo, o corpo e a mente, ele entra num estágio de exaustão. Eu vou pedir para você já explicar para nós, a gente desmembrar e entender numa situação prática como que poderia ser isso, porque muitas vezes a gente passa estresse, o corpo volta ao normal, mas em algumas vezes parece que não, e daí a gente vai ter o estresse crônico. Eu já vou pedir para você continuar, mas antes eu tenho que chamar a nossa redação, porque agora me parece que o Kleber me ouve. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Olá, Jaque, muito boa tarde para você, te ouço muito bem, aliás, e para todos que acompanham o nosso programa. Mais uma vez eu estou aqui com os destaques do jornalismo. E olha só, bom, Jaque, nós vamos começar trazendo um alerta. Segundo a Climatempo, está chegando o primeiro período de frio mais intenso de 2024. E os efeitos já podem ser sentidos hoje, mesmo em algumas regiões do país, do sul do país, e também em parte do sudeste e do centro-oeste. Pelo menos 8 capitais do Brasil se preparam para registrar as temperaturas mais baixas do ano. Inclusive, a previsão, olha só, de geada nesta quinta e sexta-feira na Serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sul do Paraná. Essa onda de frio está sendo causada por um ciclone extratropical que se formou na terça-feira entre o Brasil, Uruguai e Argentina. E embora ele não vá chegar ao nosso país, os ventos estão contribuindo para a queda na temperatura. Olha só, já que então é melhor se preparar e separar as roupas quentes para se proteger bem desse frio que vem por aí. E olha só, Jaque, nós vamos falar agora sobre uma notícia que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o estresse é um problema que afeta mais de 70% dos brasileiros. Isso mesmo. Olha como é importante o tema de hoje. Ou seja, 7 em cada 10 brasileiros sofrem com o problema. Um número muito alto. E ainda segundo essa pesquisa, a maioria dos entrevistados diz que o estresse vem do trabalho. Foram 47% das pessoas que apontaram a vida profissional como a origem do problema. Agora há pouco eu ouvi você falar do problema na prática, então tá aí um dado importante para você comentar. E fica aí, então, para você essa informação, Jaque. Kleber, muito obrigada. Vou aproveitar essa informação que você trouxe para nós, as duas, né? Para me agasalhar, essa semana agasalhar meu filho. E essa agora para repercutir aqui com a minha convidada. Obrigada, viu, Kleber? Uma ótima tarde. Eu que agradeço, ótima tarde para você também e convido você aí que assiste a Jaque, continue ligado em nossa programação, porque essas e outras notícias você acompanha em nossos telejornais. Grande abraço, Jaque. Abraço, até mais, Kleber. Obrigada. Doutora, vamos lá repercutir então isso que o Kleber falou. Daqui a pouco eu quero destrinchar essas 3 fases que você falou para nós, mas muitas pessoas apontando a vida profissional com relação ao estresse. Na sua prática clínica, você percebe isso? Sim, e você sabe que tem uma diferença, por exemplo, entre os homens e as mulheres? Quando se fala de estresse no homem, o homem tem um olhar de achar que é sucesso. Então, ele precisa estar estressado para mostrar que tem sucesso, enfim. E o homem não sabe lidar muito bem com o estresse, porque o homem não fala. Assim, não fala, modo de dizer, né? O homem fala menos que a mulher. Então, geralmente, eles lidam com o estresse de uma forma mais interna. Então, eles não conversam muito com os amigos, eles não conversam muito com as pessoas com relação a isso, falando das suas dificuldades no momento difícil. Então, o corpo do homem acaba sofrendo mais com essa questão do estresse. No caso das mulheres, por exemplo,
as mulheres também, elas andam muito mais estressadas, né? Imagina a carga de trabalho fora de casa, filhos, cuida de casa, casamento, enfim, acaba-se tendo uma carga de estresse muito grande, né? Então, assim, naturalmente, você viu que a reportagem falou que 70% está acima até, né? Então, quer dizer, cada vez mais vai aumentando. Né? E esse estresse, ele vai causando sintomas, ele vai deixando o nosso corpo mais vulnerável, né? Esse estresse crônico, porque o estresse... Vamos que aquela hora eu tive que te cortar para chamar o jornalismo, mas eu queria entender exatamente quando que o estresse ele é normal, dentro do esperado para a vida da gente, quando que ele começa a se tornar crônico. Explica isso para nós, doutora. Vou te dar um exemplo. Imagina que você consegue tranquilamente carregar 25 quilos. E você está ali sempre carregando 25 quilos, tá? Então, assim, o teu corpo naturalmente está exercendo algum tipo de estresse, porque você faz uma força natural, mas isso não te leva a um extremo. Se eu te coloco 50 quilos, 100 quilos, né, você vai conseguir segurar isso, de uma certa forma. Vai ficar pesado. Agora, você imagina isso se prolongando por muito tempo. Muito tempo. Então, o estresse crônico é o tipo de estresse que ele prolonga-se por muito tempo. Então, a pessoa, ela perde a organização do tempo, ela se perde nas prioridades, muitas vezes se perde nos propósitos, nas metas, ela acaba recebendo muitos estímulos, muitas pessoas têm dificuldade de falar não. Então, assim, esse estresse crônico é o tempo que a pessoa fica exposta àquela situação, àquele agente estressor, seja de qualquer natureza. Agora, doutora, eu tenho uma curiosidade. Você falou sobre exposição a agente estressor, até para a gente poder entender por que pessoas que passam pela mesma situação reagem de maneira completamente diferente. Então, vamos imaginar num ambiente de trabalho, várias pessoas com o mesmo gestor. Umas a ponto de sair correndo, outras lidando muito bem com isso. Tem a ver com o histórico de vida de cada um, porque ali o agente estressor estaria para todos. Estou pensando no ambiente de trabalho, tá? Ou um pai muito bravo, com vários irmãos. Então, alguns irmãos lidam de um jeito, outros lidam de outro. Isso tem a ver quanto com o agente estressor e quanto com a gente. Sim, naturalmente tem a ver com o histórico de vida, a forma como a pessoa lida com a situação, a estrutura dela mental, né? Como que ela reage com as emoções, né? Porque assim, a partir do momento que a pessoa lida com uma situação de estresse, se ela para examinar a situação, por que ela está passando por aquilo, ela examina, ela faz uma autoanálise daquela situação, ela tem uma tendência a lidar melhor com a situação. Agora, geralmente, não é todo mundo que tem. Né? Então, assim, isso vai muito do histórico de vida, das experiências, traumas, né? São diversas circunstâncias. Então, mesmo tendo o mesmo agente estressor, cada um pode lidar de uma situação diferente porque está relacionado com a percepção que a pessoa tem, né? Os tipos de pensamento, a crença que a pessoa tem por trás disso. Agora, doutora, e aqueles fatores estressantes que são pontuais, mas parecem se tornar crônicos? Vou dar o exemplo, o luto. Vou dar o exemplo, a pandemia que a gente passou, tem pessoas que não se recuperaram até hoje. A gente viveu outra coisa, aliás, acho que está todo mundo tentando se recuperar ainda. Esses fatores pontuais, algo pontual que aconteça, a perca de um emprego, uma doença, a morte de alguém, pode, se não cuidado, se não tratado, se tornar estresse crônico? Com certeza, porque assim, o luto é um processo natural. Né? Essa situação da pandemia não foi um processo natural, então todo mundo ficou sujeito àquela situação muito estressante, perdurou por muito tempo, então naturalmente surgiram vários conflitos daquela situação. Né? E até hoje, como você falou, a gente está se recuperando dessa fase. Né? Agora, em questão de luto, por exemplo, luto pode ser físico, né? Perdeu alguém, ou perdeu um emprego, perdeu expectativas, perdeu um sonho. Terminou um namoro, né? Exatamente. Qualquer coisa que a pessoa tenha perdido. Então, assim, naturalmente, ela vai lidar com essa situação. Existe um processo natural, né? Que ela tem um choque por aquela situação, tem uma raiva que a pessoa pode sentir, ela pode negar também, mas ela fica triste. Então, assim, as emoções, elas entram num desequilíbrio. Só que o passar do tempo, ela vai compreendendo aquela situação, naturalmente esse corpo vai buscando formas de entrar novamente na homeostase. Né? Agora, a partir do momento que isso se estende de uma forma muito, muito longa, passa a ser patológico. Né? E de que forma que isso pode acontecer? Nos pensamentos. A pessoa fica ali ruminando, pensando. Você sabe, Jaque, que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não gosta de incertezas, não gosta de histórias contraditórias. O nosso cérebro, ele gosta daquilo que é certo, concreto. Né? Então, se a gente está concentrado em uma tarefa específica, a gente está ali focado no nosso desempenho, naquilo que a gente está fazendo.
Ok, gastando energia. Agora, a partir do momento que a gente não está ligada numa tarefa, a nossa mente ela entra num modo que a gente chama de devagar, né? Viajando, vamos dizer assim. O que acontece? Essa mente ela precisa continuar gastando energia. Então, faz com que a gente seja jogado nos pensamentos lá para o passado, se a pessoa passou situações difíceis, né? Ou ela está preocupada com o futuro. Então, ela começa a pensar a respeito do futuro e tal, né? Então, acaba que lidar com o estresse, né? Até nos pensamentos. Então, e lidar com o estresse também pode ter a ver com se ocupar, mas da maneira adequada, né? Eu vou me preparar para dar um recadinho. Doutor, eu queria que você falasse uma coisa importante para quem nos assiste. Quais seriam os sinais de alerta de que está na hora de procurar ajuda? Fala pra gente. Ótima pergunta, Jaque. Os sinais. Geralmente, a pessoa, quando ela está na fase de exaustão, né, geralmente é a fase que naturalmente vão aparecer os sinais. Esses sintomas psíquicos, eles acontecem de uma seguinte forma. A pessoa pode ficar irritada, então ela fica com uma raiva que ela não sabe da onde que vem, ela fica irritada, ela começa a ficar muito mais ansiosa, né? O corpo começa a pessoa pode ter problemas digestivos. Então, assim, são vários sinais, né? Principalmente o estresse, ele pode levar a pessoa a desenvolver crises de ansiedade. Tá? E agora chegou a pergunta do público, vamos conferir. Doutor, essa pergunta é da Fernanda de São Paulo, que diz assim: boa tarde, estresse crônico pode causar tremores nas mãos e nas pálpebras? Pode. Com certeza pode. Um dos sinais, né, que mostram que a gente está estressado é a pálpebra ficar mexendo. Não tem o meme agora, que a pessoa fica assim, né? né? Mas é verdade. Observa, né? Quando o seu corpo tiver, você passar por uma situação de estresse, observa. A gente não tem o costume de observar o nosso corpo. É verdade. Né? Então, assim, é naturalmente que esse corpo, ele vai dar sinais, né? E ela falou tremores, né? Tremores, Tremores isso. porque ela já começa a entrar num estado de ansiedade. Ah, que você ia né? falar, inclusive, do que são as crises de ansiedade, né? O que seria uma Exato. crise de ansiedade, por favor? Então, imagina que a ansiedade está relacionada com essa preocupação com o futuro. Então, assim, a pessoa está sempre pensando no futuro, o que pode acontecer. Geralmente tem duas palavrinhas, assim, que percorrem muitos pensamentos. E se? E se? E eu deveria. Então, eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu devo estar fazendo determinada situação. Para quê? Para se proteger. Então, pessoas que têm uma predisposição, principalmente para a ansiedade, né, se passa a situação de estresse, com certeza vai ativar muito mais, né, para que ela possa entrar numa crise. E a pessoa tem que perceber os primeiros sinais, né? O que acontece é que a gente não percebe os primeiros sinais do estresse. Né? A gente vai perceber já que é quando o corpo começa a dar sinais, né? Que são os tremores, que é a pálpebra mexer, os sintomas digestivos, né? Só que existem sinais que são silenciosos também no estresse crônico, né? Então, o que ele faz com, por exemplo, ele afeta o sistema imune. Então, nos deixa muito mais vulneráveis. Pode ficar doente toda hora. Exato, para infecções, né? Ele faz com que a gente desenvolva uma resistência à insulina, né? Ele pode alterar a pressão arterial. Por quê? Porque o nosso corpo, ele recebe, numa situação de estresse agudo, adrenalina. Essa adrenalina faz com que a gente tenha que resolver a situação. E vai liberar cortisol, né? Esse cortisol, ele é extremamente necessário para essa situação. Agora, você imagina, depois que não resolve a situação, a pessoa permanece nesse estado, né? Esse cortisol no organismo, ele começa a causar esses problemas. Né? Então, assim, não é a adrenalina em si, porque a adrenalina, ela faz com que o coração acelere mais rápido, ela deixa a respiração, né? Você fica mais ofegante, por quê? Naturalmente, ela libera a adrenalina no sangue, esse sangue manda pro coração para bater mais rápido. É o que acontece numa crise de ansiedade, né? Então, a pessoa fica achando que está morrendo. Mas aí, doutora, tem alguma dica que você poderia dar para voltar ao normal nesse estado? Eu vou até dividir uma coisa com o meu público que eu não dividi. Esses dias eu estava vindo para o trabalho e eu estava passando pela radial e, de repente, eu escutei um barulho. Eu falei, será que isso é tiro? Um homem atravessando a radial atirando. E daí eu não sabia se vinha tiro de lá também ou se era só ele atirando. E daí, na hora, eu pensei, o que eu vou fazer? Alguns carros pararam, eu falei, eu vou sair. Tem que pensar se você sai pela direita, sai pela... Enfim, eu não sei como, eu sei que eu saí, eu não sei como, eu não paralisei, eu sei que eu saí. Só que aí depois que a hora que eu fui dormir, eu fiquei vendo o homem, porque ele estava na frente do meu carro. Como que a gente, quando está em uma situação pontual de estresse, pode fazer para voltar ao normal? Tem dica para isso?
esse exemplo que você deu é perfeito, porque é exatamente isso. Foi uma situação inusitada que você entrou numa fase de estresse agudo, resolveu a situação, né? Não aconteceu nada mais grave, mas depois você ficou lá lembrando. Se eu tivesse saído pro lado errado, É. e se aquele tiro tivesse... Aí a cabeça da gente começa, né? Se você é uma pessoa que tem uma predisposição para desenvolver crise de ansiedade, naturalmente você vai ficar presa nesses pensamentos. Mas e se? E se? E se? Né? Então, isso vai aumentando os sintomas. Né? Em situações de estresse, nesse momento, não tem o que fazer. Porque, assim... Inclusive, tem que agir, né? Tem que agir. Tem que saber, na hora, acho que o corpo dá até esse estímulo, que é para você conseguir fazer alguma coisa. Mas ali você na hora percebe do que não é perigo, né? consciente, Aham. né? tão natural. Nosso corpo, ele tem um sistema nervoso, né? Que é chamado de simpático, parasimpático. Então, ele entra automaticamente para nos defender. Eu brinquei que é instinto de sobrevivência, porque a minha curiosidade de jornalista queria saber o que tinha do lado de lá. Aí as pessoas me perguntam o que tinha. Eu falei, não sei, porque o meu instinto de sobrevivência eu só quis sair dali. Depois eu fiquei curiosa para saber o que estava acontecendo. Exato. Como a gente reage na hora, né? E é o que o nosso cérebro faz. Ele precisa nos proteger. Proteger o nosso corpo, proteger a nossa mente. Então, havendo uma situação de perigo, na hora você ouviu o tiro, na mesma hora o teu pensamento já mandou uma mensagem. Tiro, perigo. Então, na mesma hora o teu corpo já recebe uma mensagem, ó, corre, faz alguma coisa. Você fez, né? Naquela situação não tinha como você fazer outra coisa, né? Porém, quando a pessoa passa uma situação assim, naturalmente o corpo dela vai voltar depois para a fase de equilíbrio. Imagina que o estresse é o oposto do relaxamento. Então, relaxamento é uma das técnicas principais para nos tirar do estresse. A respiração pode ajudar nessa hora? A respiração, principalmente. Né? É você concentrar nessa respiração. E, na verdade, focar no momento presente. A gente chama de atenção plena, Tá. né? Você estar naquele momento presente, puxando o ar pelo nariz, né? Soltando pela boca, sentindo o abdômen, né? Expandir. Então, essa respiração, ela ajuda a ir se acalmando. Até numa situação, por exemplo, de crise de ansiedade. Então, a pessoa está em crise, ela começa a observar. Porque o que acontece é que ela acha que está morrendo. Se ela perceber que ela consegue se acalmar, os sintomas começam a diminuir. Aí ela vai perceber que não é uma situação tão grave como um infarto. Doutora, a gente tem pouco tempo, mas eu queria saber, quando a pessoa te procura e ela já está com estresse crônico, muitas vezes ela não sabe, pode acontecer dela ter outras patologias já associadas? Sim. Geralmente, para buscar uma terapia, as pessoas, elas não... A gente não previne ainda, né? A gente não está acostumado com essa prevenção, né? Principalmente nesse autocuidado. Então, quando as pessoas chegam, é porque ela já passou no médico, já investigou, já tem diagnóstico, então ela vem, aí você vai examinar uma situação, então tem todo um estilo de vida, tem toda uma questão de prioridade, né? Porque, na verdade, situações que nos ajudam a lidar com o estresse. Relaxamento é o oposto do estresse. Fazer um autoexame físico e mental. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou me sentindo assim? Por que o meu corpo está dando esses sinais? Né? Organização do tempo. Mudança no estilo de vida. Você está vendo que você está numa situação que o teu corpo está dando, né? Mandando mensagens. Né? O que você pode mudar nesse estilo de vida? Diminuir uma carga, às vezes, né? Muito intensa de trabalho. Qualquer situação, né? Observar as suas prioridades, as suas metas. Então, é natural que o nosso corpo busque uma regulação emocional. Doutora, tem que encerrar. Em alguns casos, pode ser necessária ajuda medicamentosa também? Encaminhar para um psiquiatra? Sim, as situações, na maior parte das vezes, é uma mudança de estilo de vida que precisa ser feita. A terapia já vai te ajudar, né? Geralmente, sim. Né? Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, @SandraMachadoPsi, passando aí para vocês. Doutora, volte mais vezes, viu? Obrigada. Não deu tempo de falar tudo que a gente queria, tem que continuar esse assunto ainda. Volte Obrigada, mais, tá? volto Obrigada. sim. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com ele. Tchau, tchau.